eu acho que a gente no Brasil às vezes tem uma cultura que eu acho que ela é conservadora em relação ao respeito da fé dos outros, por exemplo, sabe? Eu acho que a gente tem a impressão no Brasil às vezes de que o sagrado dos outros é universal. O meu sagrado é universal, o sagrado, sabe? Tem que respeitar. E quando na verdade eu acredito que não existe sagrado universal. Sagrado é pessoal, né? É pessoal, exatamente. Eu tenho meus sagrados. Como você bem corrigiu, o humorista tem os sagrados. Eu tenho os meus, sabe? Eu tenho um puta respeito pelo teatro, por exemplo. No palco eu evito, tipo, comer no palco, sentar no palco falando, sabe? Eu gosto de guardar o palco como um lugar um pouco sagrado. Só subo com o pé direito, umas coisas ridículas. Que é um respeito, mais que isso, é uma adoração pelo espaço ali do teatro. Mas se alguém quiser subir comendo pelado um McDonald's que for... Não vai te ofender e... Não, porque é sagrado pra mim. Saia deste templo, você não vai falar isso. Exatamente. E eu acho que isso é muito importante. E eu sinto que as pessoas, elas se sentem isso, desrespeitadas se você está falando de algo que é sagrado para elas. E não entendem que não tem nada a ver, porque o que é sagrado para você é forte... O que eu acho sagrado, ninguém consegue respeitar de tão sagrado que é, entende? Então, às vezes eu acho que tem um pouco a ver com isso, sabe? Quando você brinca com a fé de alguém e a pessoa se ofende, talvez a fé dessa pessoa seja um pouco frágil. Perfeito, eu concordo com isso. Porque quando eu tinha a minha fé, né? E quando eu tinha as minhas convicções, as perguntas que às vezes me demoviam da minha fé me assustavam. Perfeito. Tá ligado? É isso. Eu queria não ouvir as perguntas. É isso. Mesmo até quando elas vinham de dentro da minha própria cabeça, eu tentava silenciar elas. Porque eu acho que ela evidencia pontos de falha na sua convicção. Tá ligado? Pontos de falha na sua fé. Você consegue entender que apesar da sua convicção, tem gente que tem certeza que é o oposto. E aí você às vezes se abre pra pergunta. Exatamente. E a pergunta às vezes ofende, né? Cara, é exatamente isso. Eu acho que o fanatismo se incomoda muito com o humor por causa disso. Porque acho que nenhum fanático é 100% fanático. Sempre tem aquela dúvida ali no meio. Tem impressão de que a pessoa sempre tem aquela perguntinha ali atrás, assim, cara... Mas e se? Tu é uma fraude, desculpa. Né? Tem aquela vozinha. Todo mundo tem essa voz. Eu acredito que tenha, porque eu tenho, você tá me falando que você deve ter, e todo mundo que vem aqui fala que tem também. Essa vozinha. Então o cara é aquele pastor fervoroso, mas ele tem alguém ali dentro que fala assim, irmão, tu acha mesmo que Adão e Eva, que nasceu... Irmão, você podia fazer umas coisas que você não tá fazendo. Claro, exatamente. E aí quando vem um humorista e fala isso... O inimigo é o cara, né? O inimigo é o mensageiro. Que é, de certa forma, a mesma coisa que acontece quando alguém está fazendo algo que você considera que não pode ser feito. Pela sua fé, pela sua crença. Claro. E aí, quando você vê a pessoa fazer aquilo, você condena, porque, na verdade, aquilo era o que você queria fazer. Exatamente. E, pô, se eu não posso fazer aquilo, se eu estou me segurando tanto, lutando tanto para não fazer aquilo, tá errado esse cara fazer e esfregar na minha cara que pra ele é normal. Exatamente. Os conservadores odeiam, né, assim, a liberdade dos outros. É porque... Você acha que o Brasil é um país muito fanático? Cara, eu acho que a gente tem um problema atávico com a religião, desde o nosso nascimento, né? Desde os jesuítas. Desde sempre, exatamente. A gente foi fundado, tipo, em vez de fazer uma escola, fazer uma igreja, em vez de fazer, sabe, assim, a gente foi fundado, eu acho que sob a égide de um país... cristão demais, na minha opinião, no sentido assim, cara, a gente foi fundado, a gente tem que lembrar disso, a gente foi fundado por Portugal no auge da contra-reforma protestante, numa época que os caras estavam justamente numa escalada religiosa, e aqui foi visto como um lugar para se catequizar e se... É uma bandeira, né? Um território para conquistar com o catolicismo, né? Exatamente. Então, desde sempre, cara, que eu acho que a gente tem religião demais aqui, eu tenho a impressão, sabe? Tipo, é um país que... A gente, até hoje, é muito louco isso, em todos os campos, você vai ver Deus. O Bolsonaro ganha, fala Deus acima de tudo. O Lula ganha, também falou. Agradecer a Deus, primeira coisa. Sim. Então, a direita, a esquerda, você mostra tem um amigo português que, quando viu o discurso do Lula, o que você era dono de Deus? A gente normalizou, é normal. Sim. Mas, para um cara português ainda, que é um país católico e tal... Acho isso escandaloso. Ele tá falando de Deus, mas Deus, e as pessoas que não acreditam, que não acreditam em Deus? Ou acreditam em deuses e deusas. E aí? Tipo, o maior cartão postal é o filho do cara de braço aberto. Exatamente. Tá, a gente é um país muito pouco laico, assim, a laicidade está muito pouco entranhada. Você percebe o quão pouco laico é
quando você fala assim, ó, tipo, e se a gente colocasse uma estátua do mesmo tamanho do Cristo de um orixá? Aí as pessoas ficam escandalizadas e falam, você está falando um absurdo, isso é uma heresia. Por quê? Claro. Essa porra não é laica? Tá ligado? Às vezes eu penso que, tipo, o Brasil deu errado porque ele foi construído em cima de um cemitério de índio, cara. É verdade, aquela brincadeira que falam, né? Esse lugar não funciona porque está em cima do cemitério indígena. O Brasil foi isso, um país foi construído em cima desse cemitério. Cara, quantos milhões de pessoas? Agora vamos saber o número de... Sim, no Brasil? Que foi por parte de 6 milhões de indígenas, uma coisa assim. Mano, era comparável ao Holocausto, mas ao longo de 5 séculos. Sim, tipo, e um país inteiro. Se dizimou um povo que morava num país, tá ligado? Você acabou com esse povo. Hoje virou umas vitrines onde eles ainda estão ali, tá ligado? Uma reservinha aqui. Por acaso são os lugares que ainda tem floresta, essa que é a loucura, né? Sim, uma reservinha aqui, um pedacinho ali, cara. Exato. E quanto que a gente tem deles na nossa cultura? Isso que eu acho mais doido. O que a gente sabe de tupi? O banho. Só o banho. O banho não, e umas comidas. A gente come mandioca, come farofa, come tapioca. São tecnologias indígenas. Então tem uma coisa ou outra que entrou, mas que a gente nem lembra que é deles. Feito banho. Ninguém lembra, de tomar banho por causa dos caras. Mas, pô, a gente acho que tem muito pouco mesmo. Nossa cultura é meio... Tupi, por exemplo, quantas palavras que a gente tem? Quantas pessoas conhecem e falam tupi? Ninguém, assim. A gente erradicou muito a cultura dos caras, né? Mas isso também nos Estados Unidos pra caralho, né? Pra caralho. Tipo, os peles vermelhas, né? Os caras falavam das peles vermelhas lá. Os caras acabaram com todo mundo que morava lá, bicho. Acabaram. Os Estados Unidos foi pior ainda. E na América Hispânica toda, né? É muito bizarro, cara. Mas eu acho que é nosso grande problema brasileiro, cara. E é nosso respeito que a gente tem com religião. Respeito demais, os caras têm isenção de tudo quanto é imposto, os caras têm eles têm um canal de televisão, que eu acho escandaloso, uma religião tem um canal aberto de televisão. De concessão, né? De concessão. Pública. Foi tipo, isso é um absurdo. Foi uma coisa do Collor, né, que deu pro Bispo Macedo pra fuder com a Globo. Foi? Foi, o Collor deu em 93 pra Record, de sacanagem. Ele deu concessão pro Edir Macedo. Uau! Pra fuder com a Globo. Nossa, essa concessão já dura 30 anos. Exatamente. É um absurdo, cara, é um negócio escandaloso. E eu fico puto porque, assim... A gente não acredita os nossos males à religião, infelizmente, né? A quantidade de gente que já fez merda em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome de... E ninguém fala assim, pô, será que o problema não tá aí nessa gente que fala em nome de Deus? Nesse fanatismo, né? Não, o problema é do ateu, como diz o Datena. Lembra aquele vídeo do Datena falando... quando tinha um cara que, sei lá, fez uma merda, matou 2 crianças. O cara fez um programa inteiro à tarde falando que só podia ser ateu. O cara nem sei se o cara era. Isso é coisa de ateu, de quem não tem Deus no coração. Isso é coisa de gente que não tem Deus no coração. Por acaso a Associação dos Ateus processou ele teve que pagar uma grana pra ATEA, que é a Associação dos Ateus do Brasil. Sério? Foi um caso espetacular de Existe uma associação de ateus? Tem, ATEA, ATEA. E os caras, o processo tem que processar mesmo, porque isso é intolerância, né? Porra. O cara tá pregando ódio contra ateus. Imagina se você fizesse isso contra algum grupo religioso. Isso daí só podia ser. Não, contra algum grupo religioso não, porque na verdade ainda se faz contra vários grupos religiosos, né?